Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio. Bem-vindos a mais um aprofundamento aqui no Centro de Mídias, cujo tema é as transformações do espaço geográfico e sociedade. A gente já está no nosso desenvolvimento 2 e hoje aqui eu estarei com a Bianca e o Moésio que vão estar me ajudando na Libras. Então nós estamos no nosso desenvolvimento 2 e já bora lá para as nossas habilidades para a gente ver o que a gente vai aprender na aula de hoje. Vamos lá, habilidade número 1, que é selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos para resolver problemas reais e temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural em âmbito local, regional, nacional ou global. E depois nós temos a nossa habilidade de formação geral básica, que é identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas, populações nômades e sedentárias, entre outras, e oposições dicotômicas, cidade e campo, cultura-natureza, civilizados e bárbaros, razão e emoção, material e virtual, etc., explicitando as suas ambiguidades. E quais são os nossos objetos do conhecimento? Os processos de transformação da paisagem em diferentes sociedades, as contribuições dos conceitos geográficos para a compreensão das transformações na sociedade, território e espaço. E qual é a nossa estratégia principal? É a sala de aula invertida, onde o nosso estudante é o protagonista. E quais são os nossos objetivos da aula de hoje? Vamos lá, a gente já está no nosso desenvolvimento 2. Vamos lá ver na nossa telinha quais os nossos objetivos de hoje. Bora lá! Bem, na aula de hoje nós vamos rever aí o conceito de território e entender o conceito de suas divisões no âmbito cultural, político, econômico e natural. Após isso, vamos ler as orientações da atividade 3 e ver a primeira parte de um exemplo de resposta. Então, nas aulas anteriores, a gente viu um pouquinho sobre o conceito de território, e as suas subdivisões. E na aula de hoje a gente vai rever as orientações da atividade e depois disso a gente vai ver a primeira parte da resposta da atividade, tá? Lembrando que as atividades elas são opcionais para o professor, então ele pode seguir caminhos diferentes, no caso, se ele achar mais interessante. E aqui a gente só dá um exemplo, um caminho que você pode seguir, mas você pode seguir aí também diversos outros caminhos sobre o mesmo conteúdo que a gente está aprendendo. Beleza? Vamos lá para a nossa aula. Bora lá para o nosso primeiro conteúdo aqui na tela. Vamos lá. Bem, hora da atividade. Qual foi a nossa atividade? Bem, os estudantes eles devem se dividir em grupos e escolher uma região, se possível local, para fazer uma pesquisa sobre seu contexto socioeconômico, contemplando dados demográficos, históricos de ocupação e a existência de patrimônios culturais, materiais e imateriais. Se possível, pesquise informações sobre o clima, o relevo, se existem áreas suscetíveis à erosão, dados sobre a biodiversidade, entre outros. Todas essas informações levantadas irão compor aí a nossa base de informação territorial. Dica, vocês podem usar aplicativos de mapeamento de satélite, os sites, como o Google Earth, onde nós podemos obter aí imagens de satélite, tá? Que fica bem legal aí para a pesquisa de vocês. Vamos às perguntas, depois de você encontrar aí uma área, onde você vai querer realizar o seu estudo, nós vamos para as perguntinhas que você pode responder. Vamos lá. Primeira pergunta: qual é a região que será pesquisada? Então, se você vai estudar uma região local, basicamente você vai colocar o nomezinho aí dessa região aqui nessa resposta, tá? Depois, na nossa segunda pergunta é: qual o histórico de ocupação da região estudada? Ela começou a ser ocupada quando? Quando é que chegaram os primeiros moradores? Beleza? Próxima pergunta, a nossa terceira pergunta, que é:
quais são as potencialidades e as vulnerabilidades encontradas nessa região do ponto de vista social, econômico e etc. Então, toda região ela tem pontos positivos ou negativos. Você vai verificar, né, quais são esses pontos positivos e negativos, no caso, e você vai anotar, olha, tal ponto aqui é muito legal na minha região, tal ponto aqui precisa de melhorias. E depois a nossa próxima questão, que é, essa região possui patrimônios históricos? Se sim, quais são os patrimônios aí que existem na região de vocês, tá? Então, essa região possui patrimônios históricos? Aí, depois disso, vamos para mais uma perguntinha. Quais são as condições geológicas e climáticas da região estudada? Então, onde você mora? Se você mora no estado de São Paulo, qual que é o clima do estado de São Paulo? Como é que é o relevo, as condições geográficas do estado de São Paulo? Aí, uma pesquisa bem rápida na internet, né, vocês conseguem encontrar essa informação. E depois, qual é o contexto histórico da região estudada? Aí, esse também é uma das partes tranquilas aí, né? Porque você vai fazer, junto com essa pesquisa geográfica, a gente já encontra aí também a história da região. Beleza? Então, basicamente, vocês fazem essa pesquisa, né? Vocês escolhem um local e vocês vão respondendo essas perguntas, tá? Lembrando que na aula anterior a gente falou um pouco sobre o conceito de território, tá? Essa questão do espaço geográfico. E a gente refletiu bastante, né? Entendeu que a nossa noção de território, ela é muito parecida, né? Ela tem alguns aspectos parecidos com a noção de território dos outros animais. A gente viu, por exemplo, né, que eu mostrei até a imagem de um leão, né, sendo fotografado, e ele estava com aquela cara de bravo, né? Por quê? Porque o fotógrafo estava invadindo o território daquele leão. Então, os animais têm uma noção territorial e os seres humanos também têm essa noção, tá? Só que essa noção ela já é dividida. Então, os animais, eles respeitam, né, e protegem o seu espaço. O ser humano também tem o seu espaço, só que ele vai separar esse espaço por fronteiras e também com as suas subdivisões, né? Um território ele vai ter a sua dimensão política, né? Então os seres humanos vão ter aí a política no território, então a gente vai ter líderes, vai ter presidentes, governadores, prefeitos, enfim. Nós vamos ter toda uma base política que vai ajudar a controlar esse território. Depois a gente vai ter uma cultura, né? Então todo território tem cultura. Que cultura é essa, né? Você pode colocar aí em termos culturais, né? Desde o idioma, a alimentação específica, vestuário, músicas, enfim. Toda a parte cultural, né, que representa o povo também faz parte do território, né? Então a gente tem o âmbito político, cultural, a gente tem as questões socioeconômicas também, né? Todo território vai ter a sua parte relacionada à economia, tá? Então eu falei para vocês sobre a questão da balança comercial, né? Que quando a gente fala de território, basicamente a gente está falando de exportação e importação, né? Quando a gente fala de base econômica, né? De balança comercial. Então, se você exporta mais do que você importa, você tem um superávit, né? Você tem bastante lucro. E se você está importando mais do que você está exportando, aí você tem um déficit, né? Porque você está comprando mais do que você está vendendo. Tudo isso a gente viu na aula anterior. E agora eu vou passar para vocês uma primeira parte da resposta aí da nossa atividade, tá? Nossa atividade número 3. Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Vamos lá. Bem, então, agora a diquinha, né? Agora vamos ver a primeira parte de um exemplo de como responder à atividade 3. Então, vocês devem escolher uma região, se possível, local. Eu decidi nessa atividade 3 começar, para dar um espaço aí para vocês responderem também, né? Eu decidi escolher uma região fora do estado de São Paulo, tá? Porque os nossos estudantes estão aqui no estado de São Paulo, eles vão pesquisar as suas regiões, né? As regiões onde eles moram. Então eu resolvi sair do estado de São Paulo e fazer uma pesquisa no Rio de Janeiro, tá? Então hoje a gente vai falar sobre uma região do Rio de Janeiro. E que região é essa? Vamos lá para a nossa tela agora. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o Morro da Providência no Rio de Janeiro. Olha só que imagem legal.
Essa imagem aqui é a imagem do Morro da Providência do Rio de Janeiro, que é a primeira favela do Brasil. Então, se você conhece o conceito de favela, né, você sabe o que é uma favela, saiba que o Morro da Providência é a primeira favela do Brasil. E por que ela tem o nome de favela? Vou explicar também na aula de hoje, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o Morro da Providência no Rio de Janeiro. Bem, para começar a nossa aula, a gente vai para os nossos mapinhas, tá? Aqui eu tenho um mapa bem interessante, que é o mapa do centro do Rio de Janeiro em 1820, tá? Então é um mapa bem antigo. Em 1820, a favela, né, do Morro da Providência não existia. Então, se a gente vê aqui na telinha, onde está em azul, né, é a área onde ficaria aí o Morro da Providência, né, que nessa época era apenas, né, um morro, né, não tinha nenhuma casa ali, tá? Então, 1820. Aqui a área do Morro da Providência e aqui nós temos uma imagem, pessoal, bem mais atualizada, tá? Onde vocês percebem a diferença, né, na questão de urbanização, né? Na imagem anterior é menos urbanização, né? Menos ruas, mais floresta, né? Mais morros ali, a gente tem uma densidade ali de ruas e residências que vai ser bem menor, tá? Ruas, avenidas. E agora sim, aqui nós temos várias avenidas, ruas, túneis e essa aqui é a área onde se localiza o Morro da Providência nos dias atuais, tá? A área circular aqui e onde ali no centro da imagem tem um túnel, tá? Que é o túnel João Ricardo, tá? Que fica aí bem do lado aí do Morro da Providência, tá? Então essa é a área onde se localiza o Morro da Providência nos dias atuais. Então, beleza, o que é aí o Morro da Providência? O Morro da Providência, né, ele está situado aí no bairro da Gamboa, na zona central da cidade do Rio de Janeiro, e em suas encostas localiza-se uma favela com o mesmo nome, destacada por ser a favela mais antiga do Brasil. O povoamento do morro iniciou-se efetivamente em 1890 por moradores despejados de um cortiço e por soldados que participaram da Guerra de Canudos. Então, moradores que foram expulsos de um cortiço e soldados que lutaram na Guerra de Canudos é que criaram aí, né, que iniciaram a favela do Morro da Providência. Mas, professor, que cortiço é esse e o que foi a Guerra de Canudos? Uma pergunta bem interessante. Vamos ver aqui na nossa tela. Para a gente entender esse processo, a gente precisa perceber que no final do século XIX e começo do século XX, né, São Paulo e Rio de Janeiro criaram medidas para aumentar avenidas, modernizar os grandes centros e evitar a propagação de doenças. Essas medidas acabaram excluindo ainda mais as populações mais pobres que, por muitas vezes, eram expulsas de suas casas, que eram demolidas. Eles não recebiam quaisquer indenização por isso e acabaram saindo dos grandes centros para morar nas periferias das cidades, formando as primeiras favelas. Então pode voltar para mim. Basicamente, né, em resumo, o Rio de Janeiro e São Paulo, né, estavam com uma política que era inspirada na política europeia, que a gente já estudou anteriormente, né, que era o período da Bela Época, tá? Que é o período onde a Europa se modernizou. Então a Europa se modernizou e o Brasil queria seguir o mesmo exemplo. Então, para modernizar as grandes cidades, o que os prefeitos e governadores fizeram, né? Eles resolveram criar avenidas, túneis e, para fazer isso, eles começaram a demolir residências antigas, a destruir cortiços também, onde moravam as pessoas mais pobres. E com isso, as pessoas foram se afastando, né? Os pobres acabaram sendo basicamente expulsos, né, dos grandes centros e eles fizeram um centro mais voltado para as elites, tá? Então, o que a gente vê de consequência nos dias atuais, por exemplo, é a questão das pessoas mais pobres morarem muito longe, no caso, do centro da cidade. Então, às vezes, se uma pessoa mora numa periferia e ela precisa ir para o centro da cidade, ela demora às vezes 2 horas para chegar no trabalho.
Isso acontece justamente porque no final do século XIX e começo do século XX, as populações mais pobres foram expulsas do centro da cidade, né? E esse centro da cidade acabou se transformando e elas acabaram indo morar nas periferias. Beleza? Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Bem, avançando aqui, né? Então, o cortiço cabeça de porco. Olha só, a gente tem uma charge ali, né? Onde tem uma baratinha e ela está devorando a cabeça de um porco. Então, em 1893, na cidade do Rio de Janeiro, próximo à estação ferroviária central do Brasil, havia um cortiço que ficou conhecido como cabeça de porco, fazendo referência, né, ao enfeite, um adorno que ficava no portal da entrada do cortiço, ficava bem na frente do cortiço, tá? Que tinha aí o formato da cabeça de um porco. A população que vivia nos cortiços encontrava trabalho nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, como vendedores de rua, carregadores do porto, em feiras, como carroceiros e domésticos. Como enfrentavam preconceitos, poucos conseguiam ascensão social nesse período. Então, basicamente, no cortiço moravam muitas pessoas pobres. Para quem leu aquele livro, né, do Cortiço, de Aloysio de Azevedo, ele retrata justamente aí esse período, né? Então as pessoas moravam nos cortiços porque não tinha uma condição melhor de vida, tá? E a gente está falando agora do cortiço lá do Rio de Janeiro, que é o cabeça de porco. Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Bem, o prefeito do Rio de Janeiro, né, no caso, que era o Cândido Barata Ribeiro, olha só que sobrenome, né? O sobrenome dele é Barata. Cândido Barata Ribeiro realizou um processo de destruição de inúmeros cortiços, entre eles o cabeça de porco. Então, em 48 horas, um verdadeiro exército de funcionários da prefeitura destruiu aí o cortiço cabeça de porco, tá? Então, em 48 horas. E o que aconteceu com esse povo todo? Nesse cortiço moravam mais ou menos 4.000 famílias, tá? E após a sua demolição, uma parte dos seus ex-moradores migrou para o Morro da Providência, que fica próximo ao local, fundando assim as primeiras favelas. Então, as pessoas que foram expulsas do cortiço cabeça de porco não tinham onde morar, como tinha um morro ali do lado, eles resolveram fazer suas casas no Morro da Providência. Beleza? Então, vamos lá para a nossa próxima imagem na tela. Bem, basicamente, aqui nós temos a imagem, né, onde ficava o cortiço cabeça de porco, e se vocês observarem, nós temos um túnel sendo criado ali, né? Então a prefeitura do Rio de Janeiro resolveu criar o túnel João Ricardo, né, em 1919, e depois de demolir o cortiço cabeça de porco. E a obra só foi concluída em 1921, tá? Bem, qual que é a relação entre as duas imagens? Olha só, observem na tela, nós temos uma fotografia do Cândido Barata Ribeiro, né, que era o prefeito do Rio de Janeiro, e nós temos aí uma cabeça de porco sendo devorada por uma barata, né, na charge, né, que é uma adaptação aí da ilustração de Angelo Agostini de 1893. Qual que é a relação entre as duas imagens? Bem fácil, né? Nós temos o Cândido Barata, né, que era o prefeito do Rio de Janeiro, como ele tem o sobrenome Barata, o chargista, né, o desenhista, colocou a barata devorando a cabeça de porco, que representa o cortiço. Tudo bem? Bem, e como é que surgiu o nome favela, tá? Então a gente tem que entender o que foi a Guerra de Canudos. Para isso, vamos entender aqui que a Guerra de Canudos foi um conflito que aconteceu entre o Exército Brasileiro e membros de uma comunidade autônoma liderada por Antônio Conselheiro. Essa guerra, né, aconteceu aí entre os anos de 1896 e 1897, tá? Na verdade, não a guerra, né? A comunidade, né, que foi criada entre 1896 e 1897. Foi criada por quê? Por pobreza, tá? Então pode voltar para mim. Basicamente, depois vocês podem ler esse texto na íntegra, tá? Ele está no nosso repositório. Então, em resumo, basicamente, a população mais pobre da Bahia, né, ela estava em condições tão precárias no começo da República que eles começaram a seguir um líder que era o Antônio Conselheiro, tá? Ele era como se fosse um messias, tá? Ele era uma figura religiosa que prometia a salvação das pessoas, tanto a salvação de suas almas
quanto a salvação da fome, da pobreza, da miséria. Então essas pessoas, elas começaram a criar uma comunidade autônoma, uma comunidade própria, e essa comunidade, né, ela se separou do governo. Então eles começaram a criar as próprias regras e viver de forma autônoma, tá? Então mais de 20 mil pessoas moravam nessa comunidade. E ela acendeu o alerta para o governo, porque eles estavam vivendo, né, fora da República do Brasil, era como se fosse um país separado, tá? E o líder era o Antônio Conselheiro, tá? Uma figura religiosa. Deu certo isso? Não. Vamos dar uma olhadinha na nossa tela. Vamos lá. Bem, os latifundiários, né, os fazendeiros e membros do clero da igreja, com medo da expansão de Canudos, passaram a pedir apoio do governo para tomar medidas contra Antônio Conselheiro. Eles diziam que o Antônio Conselheiro era um monarquista, ele não gostava da república e queria acabar com ela. O governo enviou tropas para acabar com a cidade, mas enfrentou forte resistência. Os seguidores do Antônio Conselheiro acreditavam que o líder, né, ele lhes traria uma vida melhor, além da salvação de suas almas, tá? Eles acreditavam que as tropas enviadas para a cidadezinha deles, que eles criaram, né, que é a Belo Monte, deveriam ser combatidas, pois não representavam os desejos de Deus para eles. O governo enfrentou esses rebeldes, tá? Mas só foi na 4ª expedição que ele conseguiu aí vencer, porque eles começaram a trazer soldados de vários estados para acabar aí com essa cidade. E o saldo foi de cerca de 25 mil mortos, incluindo o líder Antônio Conselheiro, tá? Bem, essa história não acaba por aqui. Por quê? Pois a busca por melhores condições de vida e a fé cega em líderes religiosos que prometiam paraíso na terra gerariam os conhecidos movimentos messiânicos no Brasil. Então, o movimento messiânico foi basicamente um movimento onde as pessoas mais pobres do Brasil começaram a seguir esses líderes religiosos em busca de salvação, tanto física, né, quanto de suas almas. Isso acontece porque o governo não fazia nenhuma política de investimento para tentar melhorar a vida dessas pessoas. Beleza? Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Aqui a gente tem uma charge que representa, né, Antônio Conselheiro indo contra a República, né? Ele coloca a mãozinha dele contra a República, que é mostrada aí como uma figura feminina, tá? Bem, aqui nós temos uma imagem mostrando a cidade de Canudos, né? Uma retratação, né? No caso, um desenho da cidade de Canudos. E olha como era grande, né? Essa cidade enorme, com mais de 20 mil pessoas habitando. E ali no morro aqui do lado, vocês podem perceber na setinha que está aparecendo na tela, que tem uma barraquinha de soldados, né, e tem um canhão também. Pois na última expedição, os soldados do Rio de Janeiro, eles destruíram a cidade de Canudos, né, até mesmo utilizando aí canhões, tá? E um detalhe interessante é que nesses morros onde os soldados ficavam, existia uma plantinha chamada favela, tá? Então era uma plantinha que é um arbusto espinhento que tem flores brancas. Então ali onde está a barraquinha dos soldados, ficaria ali também as plantinhas chamadas favela. Aí aqui nós temos uma imagem, né, dos prisioneiros de Canudos, né, nos últimos dias do conflito, bem interessante também. Lembrando aqui que esse texto vocês podem ler na íntegra depois, mas aqui em resumo, basicamente os soldados do Rio de Janeiro receberam a promessa de que eles iam receber casas, tá, depois que eles voltassem da guerra. Pode voltar para mim? E o governo não entregou casa nenhuma. Portanto, o que vai acontecer? Depois disso, de não receber nenhuma casa, esses soldados começam a morar no Morro da Providência. E por eles lá na Guerra de Canudos, na Guerra de Canudos, eles viram, né, essa plantinha, né, eles conviviam com ela, né, que é a plantinha chamada favela, eles começaram a chamar o morro, né, da Providência de Favela do Morro da Providência. E esse nome pegou. Então, em vários locais, quando a gente tinha essas casas construídas de maneira ilegal nos morros, as pessoas começaram a chamar de favela, tá? Que hoje tem um debate, né? Muitas pessoas não gostam do nome favela e chamam de comunidade.
Mas agora a gente sabe que a favela, na verdade, ela vem de uma planta. Beleza? Uma curiosidade bem interessante, né? Vamos lá para a nossa tela responder as nossas perguntas. Vamos lá. Respondendo as perguntinhas. Qual a região que está sendo pesquisada no caso, né? Eu escolhi o Morro da Providência no Rio de Janeiro. Qual é o histórico de ocupação da região estudada? Então, qual que é o nosso histórico de ocupação? Bem, de maneira simplificada, a partir do final do século XIX, a região já possuía algumas moradias irregulares, mas com a nova política higienista, né, os cortiços foram derrubados e os moradores pobres passaram a ocupar mais espaços no morro. Com o fim da Guerra de Canudos, em 1897, o crescimento populacional no morro aumentou com a chegada dos soldados que vieram da guerra e que não tinham onde morar. De acordo com o último censo do IBGE, que foi o censo de 2010, né, a região ela possui cerca de 4.354 pessoas, tá? Isso em 2010, provavelmente esse número deve ter aumentado, porque a gente já está em 2022. Próxima pergunta. Quais são as potencialidades e vulnerabilidades encontradas nessa região? O que tem de bom e o que tem de ruim? O Morro da Providência é uma área turística muito conhecida, portanto, explorar esse tipo de negócio pode gerar uma boa renda. Então, como vai muito turista para conhecer o Morro da Providência, se você trabalha, por exemplo, com comércio, você consegue ganhar uma boa grana, ou com turismo, tá? Com relação às vulnerabilidades, podemos destacar a grande desigualdade social, né, nessa região e comparada aí principalmente com as regiões mais nobres do Rio de Janeiro, tá? E também a questão da violência, tá, pessoal? Então, o que a gente vai ter? Uma vulnerabilidade, né, relacionada à desigualdade social e à violência. Próxima pergunta. Essa região possui patrimônios históricos? Bem, o Morro da Providência é a favela mais antiga do Brasil. Isso já a classifica como um patrimônio histórico importante. Como ela é mais antiga, recebe muito turista, só em falar dela aqui, né, eu já estou falando desse patrimônio histórico e promovendo ele. Então, na região, podemos destacar o Oratório do Cruzeiro, que foi construído no final do século XIX, tá? Que é um ponto turístico que é visitado pelos turistas. Vamos para a nossa próxima pergunta. Quais são as condições geológicas lá do Rio de Janeiro? Ele possui grupos montanhosos, conjuntos menores de serras e morros, tá? E ele tem um clima de savana tropical, com períodos secos e quentes no inverno e quentes e úmidos no verão. A região do Morro da Providência possui 103.309 metros cúbicos, de acordo aí, 103 mil, tá, gente? 103.309 metros cúbicos, de acordo com o último censo de 2010, tá? Então, uma região bem grande. Bem, qual o contexto histórico dessa região? Aí a gente viu, né, que são os processos de modernização e higienização social ocorridos no final do século XIX e começo do século XX, né, que mostram aí o início da República no Brasil e os seus conflitos, tá? Então, respondendo todas as perguntas, né, na aula de hoje, na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais, né, mais um exemplo de resposta, né? Então, nessa aula a gente viu o Morro da Providência no Rio de Janeiro, né, o exemplo de como responder baseado no Morro da Providência, e na próxima aula vamos responder a atividade 3, usando como exemplo uma região do estado de São Paulo, que eu só vou contar na próxima aula, tá? Então, perguntinha para vocês aí na tela. Qual é a influência da Guerra de Canudos para o crescimento do Morro da Providência no Rio de Janeiro? Qual que é a influência da Guerra de Canudos para o surgimento aí do Morro da Providência e também aí o termo favela, tá? Eu deixo essa pergunta para vocês. Na próxima aula, então, a gente fala sobre uma região do estado de São Paulo. Eu espero que vocês façam pesquisas bem legais. Já me despeço de vocês, né? Então, obrigado a todos que participam da nossa aula, o pessoal que nos ajuda, né? O pessoal da produção, o pessoal da Libras. Não deixem de avaliar o nosso conteúdo. Se possível, comente o que você está achando. E eu já vou me despedir de vocês. Um abração, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau!